Olá, hoje nós vamos dar continuidade a um assunto muito importante para você e para todo mundo. Nós vamos falar de medicina e saúde, continuar falando. Hoje nós vamos conversar com dois grandes médicos, com dois grandes profissionais, a doutora Simone e o doutor Augusto, sobre um assunto bastante importante. Chama-se medicina nuclear. Às vezes dá até medo, não dá? Eu vou perguntar à doutora Simone se ela tem ou se ela já não tem mais, e o doutor Augusto também. Doutora Simone, como vai, doutor Augusto? É um nome realmente que às vezes espanta, né? Dá medo, dá susto. Falar sobre medicina nuclear. O que é exatamente, como a gente pode definir medicina nuclear? Não, eu acho que a gente não pode ter medo, porque a medicina nuclear ela é utilizada para o benefício do paciente. Na realidade, esse nome se deve porque a gente usa substâncias radioativas que se chamam radiofármacos, que têm uma afinidade por um determinado órgão, por uma determinada função do corpo do paciente, e a gente consegue traçar, a partir dessa energia que esse radiofármaco emite, por um equipamento, aonde esse radiofármaco ele está agindo ou o que está acontecendo com aquele órgão a partir do momento que a gente traça como é a captação dele dentro do corpo do paciente. A medicina não se vê mais longe desse tipo de utilização de fármaco como esse, né? Não tem como mais isso. Não, isso é uma evolução assim fantástica. A tendência é claro que é uma evolução fantástica para o diagnóstico e também podemos utilizar e utilizamos esses radiofármacos para tratar determinadas doenças, principalmente doenças oncológicas, cânceres, né? Então, é uma tecnologia, uma especialidade já muito bem estabelecida e em momento algum ela é utilizada para o malefício, e sim para o benefício. O nome nuclear se deve porque é uma substância radioativa. E deve auxiliar muito no tratamento que o doutor Augusto Clementino faz, porque como cardiologista deve utilizar muito esse tipo de medicina. É isso, doutor Augusto? Sem dúvida. A cintilografia de perfusão miocárdica é fundamental na conduta do dia a dia do cardiologista. Principalmente ao considerarmos que as doenças cardiovasculares, ou seja, aquelas doenças do coração e dos vasos sanguíneos, são a maior causa de mortalidade, não só a nível de Brasil, como a nível mundial. E eu diria até além disso, né, a gente considera como importância não só essa mortalidade, esse índice de mortalidade tão elevado, supera até mesmo os casos de cânceres, mas também a causa da morbidade que as doenças cardiovasculares costumam provocar. Então, dentro desse espectro, a gente pega principalmente o infarto ou a doença aterosclerótica coronariana, que é a doença provocada pela deposição de placas de gordura, de cálcio, enfim, a obstrução das artérias do coração, que são, dentro do espectro de todas as doenças, as maiores causas, ou algumas das maiores causas de incapacidade laborativa, de diminuição, redução da qualidade de vida do paciente e mesmo da sobrevida. Quando se fala em infarto, quando se fala em exame, tem medo, né? Eu particularmente tenho medo de fazer certos exames. Não deveria, haja vista que a doutora Simone fez uma explicação aqui muito bacana com relação aos medicamentos que não funcionam mais para que você tenha medo, funciona exatamente para que te livre desse medo. Mas as pessoas, quando têm assim, uns sintomas de infarto, elas não sabem, normalmente elas não sabem. Classicamente, o sintoma mais típico do infarto é uma dor no peito, que pode ser realmente a nível do lado esquerdo do peito, como se fala popularmente, onde a gente denomina como precórdio, mas mais comumente ainda a gente denomina como uma dor ou desconforto retroesternal. O externo é esse osso que a gente tem no tórax, no centro do tórax, e muitas vezes a sensação é exatamente essa, de uma dor, uma sensação de peso ou uma dor em opressão, como nós denominamos, como se tivesse a sensação descrita é como se tivesse uma mão por dentro apertando o seu coração, tá? Essa dor não necessariamente também vai cursar dessa maneira. A gente deve chamar a atenção para os pacientes, principalmente pacientes idosos, pacientes diabéticos e mesmo do sexo feminino. Às vezes pode acontecer uma dor que nós denominamos de dor atípica. Agora, a gente falava sobre estresse também, a gente conversando antes aqui
de começarmos esse bate-papo, doutor Augusto, o estresse atrapalha muito nos exames? O estresse do paciente, naturalmente. O termo estresse é justamente a tradução da avaliação numa situação diferenciada, justamente de repouso para a situação de uma atividade máxima, digamos assim, do coração, que é onde a gente vai utilizar mais comumente o estresse físico, que é através da esteira, né? No paciente faz como se fosse um teste ergométrico, e a gente está ali avaliando, assim como no teste ergométrico, a gente vai avaliar os sinais clínicos, hemodinâmicos, que é pressão do paciente, frequência cardíaca do paciente, e analisar o traçado do eletro. Então, eu tenho ali, eu faço como se fosse um teste ergométrico, mas acrescido, isso é que é muito importante da cintilografia, eu acrescento a esses dados, acrescento a imagem. Essa grande compreensão que a gente tem hoje da doença arterial coronariana foi muito devido a essa tecnologia que se iniciou na década de 70, quando a gente tinha já, temos publicações importantíssimas, avaliando perfusão com potássio 43, com rubídio, que é outro radiofármaco que a gente utiliza, infelizmente a gente não tem no Brasil, mas que foi um dos pioneiros na utilização, o tálio 201, que é muito importante na avaliação de viabilidade miocárdica, e ganhou destaque a partir da década de 90 com os traçadores ligados ao tecnécio, que o que a gente mais usa é o Sextamib ligado ao tecnécio 99N. Nós vamos terminar esse nosso bate-papo, naturalmente vamos voltar em outro momento com outro assunto também tão importante quanto esse, mas eu queria deixar as considerações finais para a doutora Simone Brandão e o doutor Augusto Clementino. Assim, eu sou uma apaixonada pelo método, né? Acho que a medicina nuclear, ela, através dessa avaliação fisiológica, a gente consegue detectar muitas doenças de uma forma muito precoce, porque você não vai aguardar que ocorra uma modificação anatômica para poder você ver que aquele órgão não está funcionando adequadamente. Porque tudo começa com a fisiologia. E quando a doença vai avançando é que você vai ter modificação na estrutura daquele órgão. E a opinião do doutor Augusto? Realmente é fundamental que os próprios pacientes procurem seus médicos, assistentes, né, seu clínico, seu cardiologista, para que possa estar fazendo justamente essa triagem, essa avaliação periodicamente. Não tem como a gente falar assim de forma exata, de forma matemática, de quanto em quanto tempo, mas principalmente o médico do paciente, ele pode determinar essa periodicidade. Né? Até porque hoje o mundo está muito conturbado, o estresse está muito elevado no cidadão. Né? Pois é, porque naturalmente, através das primeiras avaliações, digamos assim, é que o médico assistente vai poder determinar qual o nível de risco daquele paciente. E isso pode muitas vezes ensejar exatamente uma maior ou menor periodicidade de reavaliações, né? Então, por exemplo, paciente hipertenso, paciente diabético, esses pacientes certamente requererão um maior cuidado, né? Principalmente quando a gente pega o paciente diabético, ou quando a gente pega um paciente que tem vários fatores de risco, que são pacientes de alto risco cardiovascular, a gente tem já hoje dentro da cardiologia que as referências para esses pacientes, por exemplo, do colesterol ruim, o LDL, o nível máximo, ele cai. É um paciente que a gente tem que ter maior rigor no controle das taxas, entendeu? Então, esses pacientes certamente vão precisar de visitas mais regulares e certamente vão precisar fazer exames cardiológicos com maior frequência também, tá? Mas eu queria deixar principalmente a mensagem de que a gente está à disposição, tá certo? Lá na Diagson, lá na medicina nuclear. Nós temos o maior prazer em fazer esses exames. Estamos à disposição também dos colegas médicos, né? Sempre que a gente faz um exame, a gente tem um cuidado, principalmente quando é um exame que já dá a normalidade, a gente tem o cuidado de entrar em contato com o médico assistente. E estamos à disposição também dos pacientes de maneira geral. Doutora Simone Brandão, muito obrigado. Doutor Augusto Clementino, muito obrigado pelo bate-papo. E nós vamos voltar em outra oportunidade falando ainda de grandes assuntos, tenha certeza. Até mais. Diagson, excelência e tradição no diagnóstico por imagem.